4 dicas aqui para vocês. E aí vou ver se vocês vão estar... Como é que vocês estão no diálogo com os filhos de vocês. É preciso, né, conhecer, conversar, para que vocês tenham, ainda mais com 5 anos, para que tenham confiança na adolescência com essas crianças, né? Esse adolescente consiga conversar, porque na fase de adolescência exige muito mais conversa. Então, é assim que a vida segue. Então, vamos lá. O diálogo, ele é uma conversa, né, de, como se diz, de sintonia. Eu costumo colocar a palavra sintonia, ou seja, os dois têm uma sintonia. Se um não está em sintonia com o outro, não tem diálogo. Se um tá nervoso, o outro tá calmo, não tem diálogo. Os dois precisam acalmar para dialogar. Senão, não é possível ter diálogo. Por exemplo, vamos colocar um adolescente. Eu vou sair com o namorado. E o pai fica nervoso e fala não. E depois esse filho fica nervoso também. E o pai acalma, não vai ter diálogo. Eles têm que estar os dois calmos. Então, é preciso esperar acalmar-se os dois para conversar. Criança, desde neném, 1 mês, 2 meses, ele já tem os gostos, ele já sabe e já olha olho no olho. Então, assim, a dica é todas as fases do desenvolvimento, olhar olho no olho. Não adianta dialogar com um na sala, outro no quarto, um pegando roupa, outro fazendo comida. Não, é sentar, olhar olho no olho, conversar. O assunto é difícil ou o assunto é fácil, é preciso olhar olho no olho. A criança, ela entende. Muitas vezes os pais falam que a criança não entende o que está falando, entende. Na linguagem dela, né, na expressão dela. Esse entendimento vai ter consequência na adolescência e na vida adulta. Então, a criança, ela entende todas as fases, ela entende o diálogo, mas isso também nós, como adultos, como pais, precisam ter a postura e o jeito de falar na linguagem da criança. Senão, não vai. Então, é preciso ter isso. Não adianta eu falar com uma criança que tá ligado, né? Tá ligado é a fase da adolescência. É mesmo? Poxa, que a moda. Tá ligado aí, gente? Então, com a criança, a gente tem que explicar fase por fase, entender por que tá ruim na escola, qual que é a dificuldade. Ouvir essa criança, olhar olho no olho. A criança diz, o adolescente também. Né? Então, olhar olho no olho, segunda dica. A terceira dica já vem em seguida, que é conversar, né? E ouvir a criança. Primeiramente, a gente tem que ouvir. O que acontece? Quando a criança tem uma dificuldade, por exemplo, na escola, a gente tende a ouvir a professora e falar com a criança: a professora fulana falou que você não está estudando, que isso, que aquilo. E não ouve primeiro, então. O que está acontecendo na escola? É preciso que todos os dias pergunta como que foi a escola, o que aconteceu, né? Para que a criança tenha essa confiança nos pais para ir falando e para conversando. Então, é preciso olhar olho no olho. Colocar, a quarta dica, colocar as suas ideias, colocar a sua posição como pai e ouvir a posição da criança. E a partir desse diálogo, observar, não cobrar. Na adolescência, a partir de 13, 14 até 20 anos, o adolescente ele tende a confrontar com os pais. Essas 3 dicas ela é essencial para todas as fases, como eu falei. E ela tende a confrontar, ficar cínico, fazer de conta que não ouve. Mas isso é uma forma de defesa. Mas
tenha certeza que eles ouvem, mas ouvem a partir de uma conversa. Não adianta gritar, não adianta conversar. Né? Gritar e conversar sem ouvir e sem ter aquela conversa sentada, né? Conversando, não adianta. Alguma dúvida, gente? Como é que tá aí o diálogo de vocês? As tentativas tá certa? Alan, você tá por aí? Suas tentativas, como estão? Olha, Aline, né, Aline? O não é bem complicado. O não, ele é preciso ter uma conversa para dizer o não. Mas o não, eu vejo que em muitos casos, com alguns pais, o não é cultural. Por exemplo, se o filho, ele é filho único, ele é o primeiro filho, muitos disso é o primeiro neto, é o primeiro da família ou neta, que às vezes o que acontece quando às vezes os primeiros, a gente tende a entregar tudo. Desculpa. A entregar tudo, ou seja, sempre sim, nunca não. E eu sempre falo que o mundo diz não, né? É o mais velho. Qual a idade do outro? Ele foi o primeiro por um tempo? Porque às vezes, o que acontece? 4 anos de diferença. Isso que acontece. Às vezes o primeiro a gente diz muito sim, né? Os pais tendem a dizer muito sim. Quando vai dizer não, não consegue, porque toda vida diz não, diz sim, e aí confronta com o filho mais novo. A dica que eu dou é conversar e explicar o que é não, o que é sim. O que pode, o que não pode. Por exemplo, você pode estar pegando um objeto. A partir desse objeto, você vai dizer que esse objeto é seu e que esse objeto não pode ser pegado. E pegar um objeto dele. Pega os dois objetos, um seu, um dele, por exemplo, um carrinho e um livro seu, por exemplo. Você vai falar, olha, esse livro é da mamãe, ele é de estudar as coisas da mãe e não pode pegar, porque senão você vai tirar o estudo da mamãe. Agora você tem o carrinho, você tem seu livro, esse aqui é seu. E aí você vai começar a explicar o que é esse não. Ganhou muito sim, né, seu Fábio? Entendo. E agora, depois você ganhou muito não? Como é que foi seu não, Fábio? Sim, ótimo, Aline. Esse tipo de não ele aceita. Mas esse é um que eu coloquei, ele é um exemplo. A partir daí, se ele já tá aceitando, ótimo. Aí você vai explicar os outros não. O não da escola, o não de bater no coleguinha, por exemplo, né? O não de comer uma comida poucas horas antes do almoço. Isso aí é uma contrapartida, né? Essa é uma contrapartida. Essa é uma dificuldade hoje dos pais, né? É colocar horários também. É interessante, ele tá com 7 anos. É preciso ter um horário. Muito interessante é você colocar a questão da bateria. Esses dias eu vi uma reportagem e eu dei uma dica para os pais, eles fizeram. É você colocar a partir do momento da bateria. Olha, a bateria do computador funciona tanto tempo, acabou a bateria, então nós acabamos o tempo. Você pode estar medindo esse tempo de bateria, para que você mede o tempo dele ficar no computador. É bem interessante isso. Porque aí você vai guardar, não, agora vamos carregar esse computador para depois, tal horário, brincar novamente. Ou tablet, ou celular. Então, esse processo é um processo bem interessante. Viu, Aline? Ele é
um enriquecedor. Então, você vai falar, você vai até explicar, olha, a bateria do computador é assim como a bateria de vocês, que é de brincar, às vezes não tem que dormir, o computador também precisa dormir. Então, essa ligação com a bateria é importante. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, Aline? Hein, Fábio? Você diz, você recebeu não? É, Fábio. Por isso que hoje você diz muito sim pro povo, né, Fábio? Por isso você tá orientando o povo aí, tá sendo os mentores. Nunca recebeu não? Ah, não. Pois é, Aline, mas aí precisa ter um pouquinho de cuidado, porque se você fica nervosa, aí começa a implicância. O choro é uma forma de implicar. Então, assim, acalme-se, né? Olha as dicas. Acalme primeiro e conversa com a criança. E deixa ele acalmar também. Porque o choro é isso. Ele faz parte para uma pirraça. Eu choro, minha causa é o choro, né? Minha consequência é ganhar o computador de novo. É ganhar o jogo de novo. Então, eu tenho a causa e a consequência com minha mãe. Eu já consigo saber. Ah, eu sei, Fábio. Eu sei disso, que você diz muito não. Ai, Fábio. Eu sei que você é... Mas os seus não ajuda muito, viu, Fábio? Ajuda muito. Eu creio que você não recebeu